Oi, bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade ao livro Vida e Sexo, de Chico Xavier e Emmanuel. E como eu estava falando no vídeo anterior, né, que na verdade a primitividade do espírito está no machismo, né, na violência, em vários outros aspectos. O sexo em si não é uma primitividade da maneira como as outras religiões colocam, certo? É uma energia como outra qualquer, porque é uma energia apenas, na verdade. Onde está hiperativo é um determinado chakra por causa da sua grande potencialidade em criatividade. Né? Então, as pessoas muito criativas provavelmente têm uma hiperatividade, né, de energia nesse chakra genésico. Então, eu vou dar continuidade a pedaços do livro que falam assim: estabelecido o desequilíbrio, irrompem os conflitos de ciúmes e rebeldia, narcisismo e crueldade, que asfixiam as plantas da compreensão e da alegria na gleba caseira, transformando-a em espinheiral magnético de vibrações contraditórias, no qual os enigmas emocionais trazidos do pretérito, né, das vidas passadas, adquirem feição quase insolúvel. Então, esse tipo de atitudes, né, de crueldade, de narcisismo, de só se preocupar em si mesmo, né, passar por cima de tudo e de todos, apenas porque quer satisfazer um desejo, né, pessoal, é que a atitude errada é nesse aspecto aí. Então, decorre daí a importância dos conhecimentos alusivos à reencarnação, nas bases da família, com pleno exercício da lei do amor nos recessos do lar, para que o lar não se converta de bendita escola que é em repouso neurótico, albergando moléstias mentais dificilmente reversíveis. O aborto, por exemplo, é uma das atitudes erradas, né, que constitui crime oriundo dessa força criadora, então, dessa energia, para todos os envolvidos, mãe, pai, cúmplices, enfermeiros, auxiliares, médicos e etc. Então, mais uma vez lembrando que não é o sexo em si, e sim as atitudes que as pessoas tomam, mas isso não é só no setor sexual, é em qualquer outro setor. Aí continua ele dizendo: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 60. E a resposta é: sim, a lei da atração é a mesma para todos. E aí a gente dá sequência à poligamia e infidelidade. Para você ver, mais uma vez, não é o sexo e independe de gênero. Então, através da poligamia e da infidelidade, o espírito assinala a si próprio longa marcha em existências e mais existências sucessivas de reparação e aprendizagem, em cujo transcurso adquire na necessária disciplina do seu emotivo. Então, trabalhar as emoções aqui é o que é mais importante. À medida que a individualidade evolui, no entanto, passa a compreender que a energia sexual envolve o impositivo de discernimento e responsabilidade em sua aplicação. E aí ele toca de novo no assunto da homossexualidade e tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz assim: quando errante que se prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E ele responde: isso pouco lhe importa ao espírito. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Na questão 202.
Você pode ouvir várias pessoas encarnadas falando, não, aqueles homens machistas, ou seja, mais uma prova de primitividade. Eu não nascerei num corpo de mulher, mas ao espírito, e às vezes não é por escolha, às vezes é por imposição da espiritualidade, porque você necessita aprender. Então, às vezes é por escolha também. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o espírito não tem sexo. Ele é bissexual por causa disso. O espírito. Agora, as pessoas entendem, como a gente viu no livro Pão Nosso, né? Com uma mente imunda e com um coração imundo, quando a gente fala sobre isso e dessa maneira. Então, eu vou dar sequência às palavras de Emmanuel. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Então, se você teve uma vida passada, muito recentemente, num corpo de mulher, né? Teve uma vida como mulher e nessa seguinte você nasce em um corpo de homem, consequentemente você vai ter marcas acentuadas de feminilidade, mesmo que você tenha nascido num corpo masculino. Em face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina para a masculina, ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos. Em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Ou seja, se é uma mulher, né, que foi homem várias vidas e nesta vida veio num corpo de mulher, vai mostrar traços masculinos. Obviamente, compreensível em vista do exposto que o espírito do renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne às obrigações regenerativas. Em que sentido nas obrigações regenerativas? Por exemplo, se você era um homem machista, por exemplo, que humilhava os homossexuais, que achava que é superior e etc., você pode vir num corpo de uma mulher, certo? Justamente para aprender que você não é superior, que você não é diferente. Ou você pode vir como homossexual para ver e aprender a respeitar um homossexual. Ou, de repente, você vai ter um filho homossexual para aprender e respeitar a ter um filho homossexual. Então, lembrando do que a gente falou no início do outro vídeo, né? A gente viu que as experiências, seja qual for a experiência que nós estejamos passando, sempre será para aprendizado. Mas, lembrando sempre, nada que possa prejudicar alguém. O fato simplesmente de você ser homossexual não vai prejudicar ninguém. Mas
Um hétero, por exemplo, que é infiel à sua esposa, estará prejudicando a sua esposa, pelo simples fato de querer exercer a sua sexualidade. Então, veja bem que é sempre preocupado com a responsabilidade, com não prejudicar ninguém em volta, né? Então, isso sim é a responsabilidade. Então, veja bem, você não pode simplesmente ficar porque você está desejando. Às vezes você não pode ficar. Aquilo é uma prova para você não exercer a sua sexualidade, né? Você está casado, por exemplo, e conhecer uma outra mulher e está tremendamente apaixonado por ela. Essa é uma prova de que você não pode exercer a sua sexualidade simplesmente porque você deseja. Deverá sublimar esse desejo, certo? Agora, se você é solteiro, né? Aí sim, aí você pode namorar com ela. Então, continuemos para a gente tocar no assunto de adultério. Também, neste livro, tem a parte do adultério, né? Que é o 85, capítulo. E ele diz, e o adultério? E, pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E ele diz, né? E o adultério? Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério uniliteral. Ou seja, só existe uma pessoa ali adulterando. E ele diz, se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adultério, que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular. Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la. A atitude do mestre naquela hora concretizou-se por infinita sabedoria e inexorável amor, né? Inexcedível amor. Jesus não podia concretizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou nos que se achavam sem pecado. Mais uma coisa a lembrar, que na época, e a gente vê isso muito claramente em vários países acontecer, não era verdade o que eles acusavam as mulheres, né? Porque qualquer coisa, até mesmo se elas tivessem sem burca, né? Elas eram acusadas de prostitutas. Portanto, isso é mais uma referência ao que aconteceu, mas sem ter uma verdade absoluta no que eles chamavam a mulher. E aí Jesus levanta a questão filosófica, fazendo com que eles pensem, se é que ela estava adulterando, onde está o adúltero? Porque ninguém faz sozinha, a mulher não faz sozinha, e se é pecado ou é errado para ambos. Para a espiritualidade não existe gênero. Então ele diz, ao lado da mulher adúltera, permaneciam também homens pervertidos, né? Os adúlteros, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal, né? Então, no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar, no sentido de que você deve respeitar o seu parceiro ou a sua parceira. Você deve ser fiel ao seu parceiro ou à sua parceira. Se você é infiel, não interessa o gênero. Você vai responder. Então, esse é um ato de inferioridade.
E aí, continuemos. Para finalizarmos, ele diz adultério e prostituição. O adultério que, de futuro, será classificado na patologia das doenças da alma, extinguindo-se, por fim, com remédio adequado, né? E aí a gente vai para a carga erótica. E ele diz: e a prostituição que reúne em si homens e mulheres que se entregam a relações sexuais mediante paga. Prostituição significa quando alguém paga por sexo, estabelecendo mercados afetivos, qual ocorre aos flagelos de guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se muito pouco a pouco, o adultério e a prostituição ainda permanecem na terra por instrumentos de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do progresso e da vida. Então, ele classifica o adultério e a prostituição tal qual guerra, mortes, homicidas, né? A mesma coisa, no mesmo patamar, vamos dizer. Depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesmo determinada taxa de carga erótica, de energia vital nesse chakra, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa de experiências e trabalho. De vez que instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem, e sim auxiliam cada pessoa a transformar e a levar no rumo da perfeição. Então, isso é uma coisa que já vem perdurando na nossa humanidade. Então, por exemplo, se você teve uma experiência com um homem na vida passada e vocês traíam os seus parceiros juntos, nesta vida vocês vão se reencontrar, vão se apaixonar meio que imediatamente de novo, os dois estarão numa relação novamente para que não traiam os seus parceiros novamente. Então, são provas, são experiências que devemos viver para aprender e passar por essas provas sem falhar. Então, assim, quando você conhece alguém que você está numa relação, mas de repente você se apaixona por outra pessoa, não significa dizer que você tem que viver porque você encontrou o amor de outra vida. Não. Se você estiver numa relação, você não pode. Você pode terminar. Mas não comece uma relação estando em uma relação. Essa é a nosso aprendizado. Então, sexo em si, só para relembrar, é uma energia que nós devemos e podemos fazer de várias formas a sublimação. Através de criar pinturas, né, estudos filosóficos, você está sublimando a sua força criadora. E assim, eu finalizo o vídeo agradecendo a vinda de todos vocês e espero mais uma vez ter elucidado mais um pouquinho sobre o assunto. Beijos, até o próximo vídeo.